Vamos ler a palavra do Senhor. Todos encontraram? Leiamos a palavra do Senhor. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor, como convém os santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que eu, não só eu, mas lhes agradeço, mas também as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epeneto, meu amado, que é das primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. E a Estaques, meu amado. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai a família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai-os aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trífena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. E saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Querido Deus, nós te rogamos, Pai, que o Senhor fale conosco. O Senhor já tem falado de várias formas, e agora nós te pedimos que Tu nos fale, Senhor, direcione as nossas vidas, por intermédio da Tua palavra, a nós que estamos aqui, e aqueles irmãos que estão nos assistindo, ou outros que nos assistirão, que a Tua palavra acerte o alvo, alcance os corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, sente glorificando o nome do Senhor. Estamos no mês do cuidado com quem cuida, né? Cuidado com aquele que cuida. E o capítulo 16 de Romanos é um capítulo que ele fala muito sobre este cuidado. Paulo, né, no final desta epístola aqui, ele vai estar falando sobre pessoas que foram fundamentais, importantes, preciosas, né, aos seus olhos, no cuidado com ele e no cuidado com outras pessoas também. E nós vamos ver isso aqui nesse texto, né? Então, é um capítulo que nós podemos citar ou falar que é um capítulo do cuidado. Tanto do cuidado de Paulo com essas pessoas e do cuidado dessas pessoas para com Paulo. Tanto que ele vai ressaltar isso em todos os versículos que nós lemos aqui e vamos estar ressaltando alguns aqui nesta noite. E esses textos que nós lemos, esses versículos que nós lemos, eles trazem para nós pelo menos 4 lições. Se nós observarmos, nós vamos ver pelo menos 4 lições aqui nesse texto. Primeiro é, valorize as pessoas. Nós vamos ver Paulo valorizando as pessoas. Nós vamos ver as pessoas valorizando a Paulo. Irmãos, é muito bom quando nós reconhecemos e somos gratos às pessoas que contribuíram na nossa vida, ou contribuíram para a obra de Deus. É tão bom, porque às vezes não aconteceu contigo, mas aconteceu com a obra de Deus, e valorizar aquela pessoa, isso é muito importante. Paulo ressalta isso aqui, é a primeira lição que nós tiramos aqui nesse texto. A segunda lição é, seja um colaborador. Faça, atue, ajude, colabore de alguma forma, se envolva, porque Deus está vendo isso. Pode ser que as pessoas não estejam vendo isso, mas Deus está vendo isso, e Paulo vai ressaltar isso aqui nesse texto, irmãos.
Por isso que é importante nós estarmos colaborando, ajudando de alguma forma, seja num departamento da igreja, seja no setor da igreja, seja na sua casa, seja onde quer que for, colabore, participe, se envolva na comunidade de fé em que você está inserido, apoiando, servindo. Por quê? Porque Deus está atento a isso. Deus está vendo isso. Deus está observando isso. Nós não devemos nem fazer por esta questão. Devemos fazer por gratidão. Devemos fazer porque Deus fez por nós. E nós precisamos retribuir, por mais que a gente faça, ainda nunca vai chegar no mérito de pagar, né, aquilo que Deus fez por nós. Mas precisamos fazer. Então seja um colaborador. Outra lição é: defenda sempre a verdade. Porque Paulo vai ressaltar pessoas assim aqui. Pessoas que se posicionaram. Pessoas que se colocaram à disposição de Paulo. A Bíblia diz que Áquila e Príscila, eles colocaram a cabeça dele, né, para ser cortada em lugar de Paulo. Pela defesa da fé. Então, defender a fé, se posicionar, se manter firme, se afastar. Paulo vai falar assim, que pessoas se posicionar. Quando vai falar sobre a pele, vai dizer assim, aprovado. O aprovado aqui, irmãos, tem muito significado. Porque Apeles, a única coisa que Paulo fala de Apeles é isso. Saudai Apeles, aprovado no Senhor. E esse aprovado aqui, irmãos, é aprovado, né, em todos os sentidos. Ele é aprovado porque ele cumpriu a missão dele. Ele é aprovado porque ele se afastou daquilo que não era de Deus. O texto não diz se ele era pastor, se ele é presbítero, se é diácono, porque para Deus isso não importa. O que vai importar naquele dia é se você está aprovado. É isso que vai valer para Deus naquele dia, se você está aprovado, e Deus está nos olhando. Deus está nos olhando hoje, no meio da tempestade, no meio da guerra, no meio da provação, se você está aprovado. Irmãos, a terra pode parar, mas o céu não para. Aleluia, os traficantes podem parar a terra, mas o céu continua movimentando. Aleluia, Deus está no controle de tudo. E Deus está observando os seus. Deus está observando os seus. Deus está com seus olhos como chama de fogo, observando os seus. Sabe qual é a minha oração? Aleluia, quando eu vi essa situação acontecendo, eu estava no seminário e nem sabia o que estava acontecendo. Quando deu uma paradinha, eu fui olhar o Instagram, pronto, começou a aparecer as coisas. Eu orei, Senhor, guarda o teu povo da crise de ansiedade. Guarda o seu povo, Senhor, do pânico, porque isso começa a ativar as crises de ansiedade, isso começa a ativar a depressão, isso começa a ativar as crises de pânico, os transtornos de pânico, e as pessoas começam a ficar acuadas dentro de casa, mesmo às vezes tendo Cristo. Mesmo às vezes aceitando Jesus como Salvador, por causa dessas mensagens, por causa desses confrontos, por causa dessa situação, aleluia. Então nós temos que estar orando pelo povo, para que Deus venha guardar as nossas emoções, para que Deus venha guardar a nossa vida. Mas a quarta lição que nós vemos quando nós lemos esse texto, é o cultivo da unidade. Como esse povo aqui era unido. Como esse povo estava junto, como esse povo trabalhava. Paulo estava ressaltando isso no texto. Olha, não esqueça de fulano que trabalhou muito no Senhor. Olha, ciclano era um grande cooperador. Olha, fulano, olha, esse aqui expôs a vida por mim. Olha, não esqueça de Febe, Febe foi assim assado. Então ele ia falando de um por um, mostrando a unidade que aquele povo tinha, cada um fazendo alguma coisa na obra do Senhor. E é isso que Deus espera de nós, irmãos, temos esse cuidado de fazermos a obra do Senhor. E aí, eu quero trazer aqui aos irmãos alguns reconhecimentos de cuidado que Paulo, ele expressa aqui
no capítulo 16 de Romanos, nesse tempo que temos aqui para falar com os irmãos, esse breve tempo que temos aqui para falar com os irmãos. O primeiro reconhecimento de cuidado que nós precisamos ter é de alguém que um dia cuidou de nós. Isso não pode ser descartado, porque isso aqui envolve gratidão. É verdade? Alguém que um dia cuidou de nós. Alguém que um dia, foi importantíssimo na minha e na sua vida. Você lembra de alguém aí? Você que está em casa lembra de alguém? Alguém que fez a diferença, alguém que foi importante, alguém que fez você chegar na fé até onde você está, alguém que te livrou de determinadas situações. É importante isso, e Paulo vai ressaltar isso, e ele vai citar exatamente Febe. Olha o que ele vai dizer assim, recomendo a vocês Febe, nossa irmã, a qual serve. Essa palavra servir aqui é uma palavra que vem da diaconia. Ele está dizendo para diaconisa Febe aqui, serve na igreja que está em Secreia, para que a recebais do Senhor. Acredito até que Febe foi a pessoa, por estar nessa região marítima, dela ser a pessoa que levou a epístola de Romanos, até os irmãos daquela região, através de Paulo, a pedido de Paulo. Aí o versículo 2 diz assim, para que a recebais do Senhor como convém os santos, e a ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar. Por quê? Porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. A casa de Febe era uma hotelaria, praticamente. Era uma hospedaria, Ela hospedava, e hospedar, irmão, não é só deixar a pessoa entrar, é cuidar daquela pessoa. É dar alimento para aquela pessoa. Ninguém que vai na nossa casa que nem sequer uma água a gente dá, não é verdade? Então, Paulo está ressaltando aqui alguém que cuidou desse. Isso é um reconhecimento que nós precisamos fazer no mês do cuidado. Ter esta lembrança. Eu tive a oportunidade de mandar algumas mensagens para algumas pessoas que são muitas, tem gente que já foi até para a eternidade, mas algumas ainda estão aqui, tem outras que não têm contato mais, São tantas pessoas, que tiveram um diferencial na nossa vida, não é verdade? E eu mandei para esta irmã, e ela me devolveu com texto com lágrimas. Pela mensagem que eu mandei, falou, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Porque se eu estou aqui hoje, a senhora tem participação. Não é da minha família, mas foi uma pessoa que foi um diferencial para mim. Foi um diferencial na minha vida. E isso é importante. Então nós estamos falando aqui sobre o reconhecimento do cuidado de alguém que um dia cuidou de nós de alguma forma. Nos ajudou de alguma forma. Foi essencial na nossa vida de alguma forma. Febe, nesse texto aqui, a palavra Febe quer dizer pura, serva, ajudadora. Olha que lindo, irmãos. Que sejamos Febes, que possamos ajudar. Paulo aqui, ele por gratidão, ele faz menção e reconhecimento do que ela fez por nós. Do que ela fez por ele, aliás. Mas pode acontecer de pessoas não fazerem menção do que você fez por ele. E qual o problema disso? O importante para Deus é que você faça. O importante para Deus é que você realize. Ainda que essa pessoa se esqueça. Ainda que esta pessoa seja ingrata, que o mais importante é você fazer. Porque tem gente assim, irmãos? Faz por alguém esperando que o outro também faça por você depois. Eu falo sempre isso aqui na igreja. Cuidado com isso. É como se você estivesse dando um presente para alguém e esperando que aquela outra pessoa te devolva aquele mesmo presente que você deu. Aí eu falo aqui, você não deu um presente, você deu uma dívida. Você deu uma dívida para a pessoa. Estou te dando assim, olha essa coxa aqui toda bordada, fio, 800, 1000 fios. Aí, aquele negócio de outro planeta, Aí a pessoa, meu Deus, e agora, como que vai ser? Tem gente que fica até angustiado.
Porque como que vai dar um presente nessa altura? Não é verdade? A gente nem dá. Aí, de vez de você ter dado um presente, você deu, foi uma dívida para aquela pessoa. Aí tem gente que vai pegar até empréstimo. Ó, você me deu, mas estamos aqui, e volta. Não. Faça. Faça. Sem esperar receber em troca. Porque quem vai te recompensar é o Senhor. Quem vai te recompensar, o Senhor, Ele está de olho em tudo. Ele está de olho em tudo que você está fazendo. Pode ter muitos ingratos que atravessaram a sua vida que você cuidou, mas existe um, aleluia, que não é ingrato. Esse é o nosso Deus. Ele cuida, Ele cuida. Segundo o reconhecimento que nós vemos do cuidado que nós vemos aqui nesse texto de Romanos 16, é um reconhecimento do cuidado com a família daquele que um dia cuidou da gente. Paulo fala isso aqui, ó. Romanos 16, 10 diz assim: saudai a Péres, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Paulo está falando assim: saudai a família de Aristóbulo. Depois ele vai dizer assim: saudai a Herodião, meu parente, mas saudai também a família de Narciso. Paulo está dizendo assim, ó, saudai a família de Narciso foi importantíssimo. Aqui o texto não disse se Narciso está vivo, aqui não disse Aristóbulo está vivo, mas Paulo está falando assim, ó, saudai essa família aí, ó. Porque dentro dessa família tinha um homem que me ajudou demais no meu ministério. Olha o que Paulo vai dizer aqui em Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, eu até preguei esse texto aqui, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, ó. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está preso aqui. Porque muitas vezes ele me reavivou, ou recriou, como diz o texto, e não me se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Olha só, o Senhor conceda que naquele dia haja misericórdia diante do Senhor. O quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, Timóteo. Irmãos, Paulo está falando aqui sobre Onesíforo, e neste momento aqui, Onesíforo já tinha morrido há muito tempo. Mas Paulo está dizendo assim, saudai, o Senhor conceda misericórdia à casa, à família, desse grande homem que passou pela minha vida, que me deu novo ânimo quando eu estava meio desanimado, que me recriou, me trouxe alegria, me trouxe uma nova vida, quando eu estava algemado, quando eu estava preso na masmorra, esse homem não desistiu, ele procurou diligentemente me achar, e me achou, e me deu novo ânimo, e eu me recriei, eu me reanimei. Oh, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, e naquele dia na vida dele também. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, irmão, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Cuidar das pessoas que são próximas de quem cuidou de você, é cuidar de quem cuida. A pessoa foi embora. Existe um ditado que diz assim, a boca que meu filho beija, a minha adoça. Né? A boca que meu filho beija, a minha adoça. Então, o ditado, ele quer dizer mais ou menos isso, né? Se você está cuidando do meu filho, você está cuidando do meu... Então, você está fazendo bem para mim. Né? Se você está ajudando meu filho, está, né, cuidando do meu filho, você está cuidando de mim. Está me ajudando. E isso é maravilhoso. Eu lembro que o pastor Silas, ele contou um testemunho que no início da sua trajetória na rádio, ele teve uma despesa muito grande com televisão, com rádio, isso aqui. Ele não tinha dinheiro para pagar, ia fechar. E uma pessoa se levantou e falou assim, qual é a sua dívida? Isso há muitos anos atrás. Mais de 30 anos atrás. Qual é a sua dívida? É X. Então eu vou pagar. Não para não. Você tem sido uma boca, uma voz profética. E segundo o pastor Silas, ajudou durante um tempo. E esse homem morreu. Passou-se alguns anos. O filho dele foi casar. Filho desse irmão que morreu foi casar. Ele soube disso, chamou o menino, você já tem casa? Ah, nós estamos alugando assim, então escolhe um apartamento aqui no bairro da Penha que eu vou dar ele para você.
Mas não é por causa de você, não. É por causa do seu pai. É por causa do seu pai. Às vezes nós somos abençoados por causa de alguém que cuidou da gente, por causa dos nossos pais, por causa dos nossos familiares, por causa de alguém. Então reconhecer isso é muito importante, irmãos. Cuidado com a família de alguém que cuidou. Eu não tenho como mais retribuir, a pessoa foi embora. Aí o que eu faço? Eu busco retribuir alguém próximo a ele. Alguém próximo a ela, a família. E Deus está vendo isso é lindo. Olha só, vem cá, filhão. Teu pai foi gigante na minha vida. Teu pai me abençoou muito. Isso aqui é para te ajudar. É por causa dele que eu estou fazendo isso. Isso é maravilhoso, irmãos. É estar cuidando de alguém por tabela. É cuidar por tabela. Você não pode cuidar da pessoa, mas você cuida de alguém que é próximo e que aquela pessoa respeita. Eu estou me lembrando aqui de Davi, o pacto que ele tem com Jonatas, né? Então me lembrei agora assim, ó. A rema, né? É o rema. Agora, cuidando de Jonatas, há um pacto de amor, de aliança. Jonatas cuida de Davi, protege Davi, livra Davi, dá espada para Davi, dá tudo para Davi. E dá Davi. Jonatas morre, mas tem alguém da casa de Jonatas ainda para que eu possa usar de benevolência. Oh, aleluia. Tem sim, tem Mefibosete lá em Lodebar. Então traz ele, porque eu vou abençoar ele por amor a Jonatas. Ô irmão, levante a sua mão para adorar nesta noite. Aleluia. Porque você será alvo da bênção de Deus. Apenas cuide. Se você não for alcançado, seus filhos serão alcançados, a sua geração será alcançada, pessoas serão alcançadas, por amor, você não está nem sabendo, Deus está abençoando o seu filho, por amor a você, pela sua dedicação, por amor a você, por amor à sua dedicação à obra do Senhor. Cuide, cuide, cuide. Eu termino aqui falando desse último reconhecimento. Hoje o culto é mais enxugado por causa da nossa volta para casa. Reconhecimento terceiro. Reconhecimento do cuidado com quem teve um papel relevante de cuidado. Deu para entender? Reconhecimento do cuidado de quem teve um papel relevante de cuidado. Não foi alguém que cuidou da gente, a gente está ajudando a família porque alguém cuidou da gente. Não foi alguém que nos cuidou da gente diretamente. É alguém que cuidou, independente se foi para você ou não. Esse irmão ele é tão generoso. Esse irmão nunca cuidou de mim, mas já cuida de tanta gente. Que vale a pena investir nessa pessoa. Vale a pena olhar com carinho para a vida dessa pessoa. Ele pode nunca ter estendido a mão para mim de alguma forma, mas ele já cuidou de tantas pessoas. Ele já ajudou e eu vejo passando, cuidando, sendo generoso. Paulo vai dizer assim: saudai a Trífena e a Trifosa. Meu Deus, que nome é esse? Aos quais trabalharam do Senhor. Trabalharam. Saudai a Pérside, ao qual muito trabalhou no Senhor. Não trabalhou para... Paulo está dizendo aqui o que ele fez. Para quem ele trabalhou? Ele trabalhou para o Senhor. Ele trabalhou no Senhor, ele trabalhou para o Senhor, ele fez a obra de Deus, ele fez o trabalho de Deus, aleluia. Pode não ter feito para Paulo, mas Paulo está falando assim: este homem também é digno de cuidado, é digno de ser lembrado. Deus está vendo o que você está fazendo no Senhor. Deus está vendo, meu irmão, o que você está fazendo no Senhor. Deus está vendo o teu cuidado no Senhor. Deus está vendo lá no seu trabalho. Deus está vendo lá onde você está. Deus está vendo lá na sua rua. Deus está vendo na sua casa. Deus está vendo aqui na igreja.
São pessoas que se destacam pelo cuidado que fez com os outros. Não importa quem ele fez, e Deus leva isso em consideração. Não importa quem, mas ele cuidou. Ele está fazendo. Aleluia. Deus está olhando para Davi. Davi cuida tão bem das ovelhas do pai dele, que eu vou colocar ele numa posição superior. É um jovem cuidadoso. Está cuidando bem das coisas. Está longe, mas está cuidando bem das coisas do seu pai. Então ele vai cuidar das minhas coisas também. Deus está olhando o que você está fazendo. Deus está olhando o que você está fazendo para os outros. Não desanima não. Às vezes o inimigo quer nos desanimar, quer nos fazer quer nos fazer olhar para trás. Gideão está malhando o trigo no lagar, ele está defendendo ali a porção da sua família. Deus está vendo, esse homem está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, está cuidando do seu povo. Ele não está fugindo, ele está se expondo. Eu vou levantar ele. Aleluia. Deus está observando isso. Oh, irmãos, Deus observa o seu cuidado com outras pessoas. Isso é uma resposta de Deus para nós, diz assim: olha, cuide. Eu vou abençoar aquele que cuida. Faça isso também. Abençoe aqueles que cuidam, independentemente se está cuidando de você ou não. Independente disso. Olha o que diz Mateus capítulo de número 25, irmãos. E eu quero terminar aqui nesse texto, porque Jesus, ele nos dá essa lição, é o maior exemplo disso. Versículo 34. 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e fosse me visitar, estive na prisão e foste me ver. Então os justos vão responder o seguinte: Senhor, quando nós fizemos isso? Oh, aleluia! Quando foi que a gente viu com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que a gente viu estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Ou enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E o rei vai lhe dizer assim: em verdade vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, vocês estão fazendo para mim. Ô irmão, levante para adorar o nome do Senhor as suas mãos. Aleluia, porque quando nós estamos fazendo, Deus está olhando. E Deus está fazendo, está fazendo para os outros, mas está fazendo para mim. Está fazendo para os outros. Quando você fez para um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. E essa é a lição de Deus para nós. Quando você cuida de quem não cuidou de você, quando você cuida de alguém que nem faz parte da família daquele que cuidou de você, Deus leva isso em consideração e te abençoa. E te abençoa. Aleluia. Continuemos cuidando, continuemos fazendo a obra do Senhor, continuemos tendo carinho, aleluia, e compaixão daqueles que necessitam da gente, e também daqueles que têm feito um papel relevante na nossa comunidade de fé, porque Deus se agrada disso. Fique de pé na presença do Senhor. Aleluia. Deus tem prazer de abençoar aquele que cuida. Deus tem prazer de abençoar aquele que cuida. Não importa quem, não importa como, não importa onde. Aleluia, que esse espírito, irmãos, que a mensagem deste mês, que o tema, nós vamos entrar agora em outro tema, agora no mês de novembro, né? É o cuidado com os afastados. Vai ser outro mês forte, né? Mas ainda estamos efervescente com os cuidados com quem cuida. E Deus, nós vimos aqui que Deus está atento. E Paulo, ele tem o cuidado de escrever um capítulo todo para lembrar essas pessoas que cuidaram dele,
que cuidaram da família, que cuidaram de alguém e que foram relevantes no ministério de Paulo e na obra do Senhor ali naquela região de Roma. Vamos orar ao Senhor. A nossa oração, irmãos, é que o Senhor levante pessoas, mais pessoas assim, que independentemente de serem cuidados ou não, continue cuidando. Independentemente de serem alvo do cuidado de alguém, continue cuidando. Por mais difícil que seja, por mais que tenha muita ingratidão, você continue cuidando. Eu continue cuidando. Ah, mas agiu assim com você, lhe traiu, falou mal, fez isso e aquilo. Vai ajudar esse? É esse aí. Aleluia. Independente de quem. Aleluia. Porque Deus nos chamou para cuidar. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Porque quando a Bíblia fala assim, tem que cuidar de ti mesmo, da doutrina, irmão, aí pega a gente aqui. Porque aí quando você vai para a palavra te desmonta, né? A palavra te enquadra. A palavra, a doutrina, né, ela não te dá opção. Não tem negociação com a palavra. Mas Senhor, não tem. Está escrito e tem que ser obedecido. E não é fácil, né? Mas vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Ó Deus, que esta palavra alcance os nossos corações. Que Teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade para agir e nos ensinar a ser, Senhor, e a viver uma vida de exaltação e de glorificação ao Teu santo nome. Que Teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Ó meu Deus, assim como Febe, assim como Áquila e Príscila, assim, Senhor, como Maria, ó meu Deus, assim como os Tróbulos, Senhor, todos esses outros Apeles, assim como tantos esses homens que também aqui, Senhor, aleluia, na nossa igreja, os nossos nomes, Senhor, pela Tua graça, seja ressaltado pelo cuidado que cada um está tendo. Não porque queremos que seja, mas porque, Senhor, esse é o dever, esse é um objetivo que o Senhor tem para com os seus filhos. Abençoe aqueles que nos assistem, abençoe cada irmão que está aqui presente, que a Tua bênção, que o Teu amor, que a Tua misericórdia, ela esteja, Senhor, abundante sobre cada um de nós, e que Teu Espírito continue nos conduzindo, Senhor, a uma vida abençoada de amor, de acolhimento, ó meu Deus, de significados na vida de cada um dos nossos irmãos. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor e sente glorificando o nome de Jesus.